Bom dia, povo de Deus. Só os labaredas da prova d'água, levanta a mão e diga: ô glória! Tá ligado? Aleluia. Eu quero louvar a Deus pela oportunidade que nos é dada. Prazer rever. Deus abençoe em nome de Jesus. Pela oportunidade que o Senhor nos concede nesta manhã de estar reunido aqui na presença do Senhor, junto com o povo mais pentecostal desse estado aqui. Cadê? É verdade? Já me falaram que aqui é labareda de fogo. Eu quero ver se tem fogo aí. Se tem fogo, em nome do Senhor Jesus, esconda-nos atrás da sombra da tua cruz, para que somente o teu nome seja adorado, porque só o Senhor é dono de todas as coisas. Se concorda com isso, bota a mão lá em cima, dá um brado de glória, aplauda e glorifica Jesus aí hoje. Diga aleluia, diga glória a Deus. Pode se assentar glorificando a Deus, dizendo que Deus é bom e o diabo é que não vale nada. Mas não é segredo, pode falar bem alto, diga: Deus é bom, o diabo é que não vale nada. Só você agora diga: Deus é bom, e o diabo. Aleluia. Amado e querido Senhor, dobre a sua atenção nessa manhã. Eu sei que aqueles que me antecederam são homens tremendamente usados por Deus, e eu sei e conheço e reconheço a responsabilidade que peço sobre meus ombros, não só por aqueles que me antecederam, mas aqueles ainda que vão me suceder. Eu quero que você entenda de uma forma, de que Deus tem algo especial para a sua vida. Diga aleluia. Então preste atenção. Quem estava aqui ontem, diga amém. Ainda vai ter uma mensagem depois da minha. Então eu quero entender que eu estou no campo fértil, porque ainda vem o bosque. Diga aleluia. Irmão, aqui só não aprende quem não quer. Mais aprende quem ouve e quem fala. E eu estava sentadinho ali ontem, eu peguei tudo. Fala para o irmão, não perca nada, porque Deus tem muito para acrescentar na tua vida. Se crê, diga aleluia. Mas eu quero aqui descobrir que tipo de geração é essa que se encontra aqui nessa manhã. Quero falar para uma geração específica, e eu espero que ela se encontre aqui. Eu quero falar sobre uma geração de Simão. Uma geração de... Amado, abrindo a minha Bíblia no texto que lemos, nós vemos aqui uma passagem muito forte, uma passagem tremenda, que todos conhecem, já leram muitas vezes, ou já ouviram, falando a respeito do sacrifício, da dor, do preço que Jesus pagou por cada um de nós. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Quando eu leio esse texto, eu vejo uma característica no Senhor muito forte. Primeiro, a minha Bíblia fala que Jesus era o mestre do amor, o mestre da graça, o mestre da misericórdia, o mestre do perdão, o mestre do milagre, o mestre da cura, o mestre da revelação. Ele era o mestre dos mestres. Se concorda, diga amém. Uns o chamavam de mestre, outros de Raboni, outros de Rabi, mas Jesus sempre foi mestre. Se você reconhece isso, diga aleluia. Só que Jesus tinha uma característica de mestre que poucos conheciam, poucos difundiam, poucos declaravam. Uma das características de mestre que Jesus tinha, que quase ninguém fala, e é natural que ninguém fale, porque ele era bom nisso. Ele era o mestre do disfarce. Fala para me ouvir. Não disfarça não, agora pode falar, porque já foi declarado. Mestre do disfarce. Jesus tinha essa característica desde o Antigo Testamento, porque segundo a teofania do Antigo Testamento, toda aparição de anjo era o Senhor disfarçado de anjo se manifestando para o seu povo. Ele veio disfarçado de rocha, ele veio disfarçado debaixo de um carvalho de um anjo e falou com um homem de Deus. Então Jesus, o nosso Deus, era o mestre do disfarce. Ele era o mestre do... E eu vou te provar isso, querido. Primeiro, a Bíblia fala em Isaías que o profeta messiânico, o profeta Isaías, profetizou a vinda do Messias 750 anos antes de Jesus vir. Ele já falou que viria o Salvador da humanidade. E esse mesmo profeta Isaías fala que, olhando nós para ele, não víamos nada que nos atraísse a ele. Ele não tinha beleza, ele não tinha formosura. Então o texto começa dizendo assim: olhando nós para ele, não víamos nada. Olhando nós para ele, não víamos. Mas não era só nós que olhava para ele. Nós olhávamos e não via nada. Mas quando ele estava sendo batizado no Jordão por João Batista, o pai olhou e falou assim: eis o meu filho. Nós olhamos e não vemos nada. O pai olha e vê o filho.
a Bíblia fala que ele abriu mão de ser igual a Deus para se fazer imagem de homem. Então ele não era um homem, ele era um Deus que se fez imagem, se fez aparente de homem, imagem de homem. Então ele era um Deus disfarçado de homem. Jesus fez uma viagem, ele fez uma? Ele saiu do sobrenatural e veio para o natural. Era um Deus disfarçado de homem. Hoje os homens estão fazendo a viagem ao contrário. Estão querendo homens se achando que são Deus, fazendo a viagem no sentido oposto. Mas o que me chama a atenção é que esse mesmo mestre do disfarce, por nome Jesus, qual é o nome do mestre do disfarce? Especialista em disfarce. Ele era tão bom, mas tão bom no disfarce, que ele entrou no caminho de Emaús. Dois conversaram com ele e não sabiam quem era ele. Fala para o irmão, disfarce. Todo bom, todo aquele que é bom no disfarce, você passa perto dele e não o reconhece, porque ele está disfarçado. Ele está... Pastor, o que você está dizendo? Eu estou dizendo para você, querido, que existem momentos na nossa vida que a gente não reconhece, mas ele está lá. Pastor, o que você está dizendo? Eu estou dizendo que existem bênçãos que vêm disfarçadas de prova. Você não está vendo, mas tem um milagre atrás dessa prova que você está vivendo, porque o mestre do disfarce está nesse negócio. Olhe para o irmão e diga assim: existem bênçãos que vêm disfarçada de prova, mas é bênção. Quem entende isso, diga aleluia. Se entende, diga glória a Deus. O que eu estou dizendo para você é que Jesus era o mestre do disfarce. Ele era o mestre? Ele estava na beira de um tanque e falou: ah, mulher, se você soubesse quem é que fala com você. Via ele, falava com ele, mas não sabia quem era ele. Fala para o irmão, disfarce. Ela procurando água no poço, enquanto a fonte estava na sua presença. Não, quem reconhece que a fonte está aqui hoje, levante a mão. Não, irmão, olha, se eu já falei que ele está aqui, mas está disfarçado, aonde você vê tem que dar um glória, porque ele está aqui hoje, diga aleluia. Esse mesmo Jesus era um Deus disfarçado de homem. Era um Deus, ele se fez imagem de homem. Ele não era homem, ele era Deus, mas se fez, veio como homem, disfarçado. Era um Deus disfarçado de homem. Diga assim: o mestre do disfarce está aqui hoje. É por isso que muitas pessoas hoje se surpreendem com Deus, porque ele é tão bom no disfarce. Ele é tão bom no disfarce, que às vezes Deus está do seu lado e você não está vendo. Como assim, pastor? Deus usa quem quer, quando quer, a hora que quer. Às vezes você acha que Deus vai usar a pessoa de mais renome internacional, e Deus pega um Erickson aqui e chacoalha a estrutura da sua vida. É porque o mestre do disfarce, ele não conta o disfarce, você só percebe quando ele se manifesta. Aí você fala: é Deus que está ali, eu estou vendo, é Deus na vida dele, é Deus na vida dela, é Deus na tua vida, é Deus na tua vida, é Deus nesse ministério, é Deus nesse evento. O mestre do disfarce está entre nós. O glória é faca, porque nem todo mundo percebe porque ele está disfarçado. Fale para o irmão: você pode não estar vendo, mas ele está aí. Quem reconhece isso, diga aleluia. E por que eu digo tudo isso? Porque esse mesmo Jesus, ele veio disfarçado de homem, para cumprir uma lei e entrar com a graça. Mas para isso ia requerer um sacrifício. E a minha Bíblia fala, querido, que Jesus foi preso. E no texto que lemos, a Bíblia fala que pegaram Jesus, o prenderam, tiraram as suas roupas e o vestiram de púrpura. E a púrpura era uma cor
que só os nobres usavam. Nos momentos solenes, em festividades solenes, só os reis usavam a cor púrpura. Eles não sabiam o que estavam fazendo, mas tirando o disfarce dele. Ele chegando como homem, e eles tiraram as suas roupas de homem, porque a Bíblia fala que tiraram as suas vestes e vestiram ele de púrpura, vestes reais. E eu pesquisei sobre a púrpura, e eu descobri que a cor púrpura, que era usada, uma pigmentação para tingir as vestes reais, ela era extraída de um piolho vegetal que dava no Mediterrâneo, por nome cochonilha. E eles pegaram esse piolho vegetal e esmagavam ele. E o sangue desse inseto dava a pigmentação que se originava a cor púrpura para tingir as vestes reais. Mas assim como a cochonilha foi esmagada para com seu sangue dar vestes reais, Jesus também foi esmagado para com seu sangue nos dar as vestes reais. Se você acredita, levante a mão e diga aleluia. Então vestiram ele de púrpura, puseram uma coroa de espinho, bateram-lhe com um caniço, cuspiram nele, esmurraram ele, arrancaram suas barbas com as próprias mãos, humilharam, vilipendiaram, criticaram, caçoaram, se ajoelhavam na frente e chamavam ele de rei. Só que eles não sabiam que estava tirando o disfarce de um rei verdadeiro, de um rei original, de um rei único, porém disfarçado. Porém, era um Deus disfarçado de homem. Olha para o irmão e diga para ele, para ela assim: era um Deus disfarçado de homem. Diga aleluia. E na vida desse rei, nos evangelhos chamados sinóticos, passaram-se 2 Simões. Quantos Simões? E como eu quero falar sobre uma geração de Simão, eu quero saber que tipo de Simão tem aqui hoje. Passaram-se 2 Simões na vida de Jesus, nesses sinóticos, que são os evangelhos: Simão Pedro e Simão Cirineu. Diga para mim. A banda de cá, Simão Pedro. De cá, Cirineu. Não, Simão Cirineu, certo? No 3, vamos lá? Todo junto? Mais frágil da vigilância é quando ninguém está prestando atenção. E o que Jesus disse: quando você não vigiar, Pedro, você vai me negar 3 vezes. Porque antes que o galo cante, você vai me negar? Isso. Esse mesmo Simão Pedro, que foi chamado por Jesus, quando Jesus estava com a cruz no lombo, quando Jesus estava carregando o pesado madeiro, onde ele estava? Onde estava o chamado, irmão? Cadê o chamado? Ele seguia Jesus de longe. Ele seguia Jesus de tão longe que nem veio no congresso, tão longe que nem fez inscrição para o labareda, achou que não precisava, tão longe que ele falou assim: não, eu já sei demais, para que eu vou lá? Tão longe que eu falei assim: vou lá para quê? É sempre a mesma coisa. Eu vou lá para quê? Eu não gosto desse negócio. Eu vou lá para quê? É porque o chamado nem sempre tem as atitudes dos escolhidos. Não, eu vou te dizer melhor. Eu sei que muita gente foi chamada para estar aqui, mas hoje aqui não estão os chamados, aqui estão os escolhidos. Cadê os escolhidos de Deus? Levante a mão e dá um glória para Jesus. Olha para o irmão. Não, se vai bater palma para Jesus, irmão, faz o bom, faz o melhor. Bate palma para Jesus de verdade. Diga aleluia. Mistura essa palma com glória a Deus. Tá ligado? Tá ligado? Escute. Esse mesmo Simão, que é chamado, ele acha que ser chamado é o suficiente. Fale para o irmão: ser chamado é bom, mas não é o suficiente. Tem muito chamado se achando. Eu dei um nome para ele. Pergunte para mim qual é. Não, assim não falo não. Tem muito chamado se achando. Eu dei um nome para ele. Pergunta para mim qual é. Irmão GPS.
Ele está se achando. Diga aleluia. Escuta o que eu vou dizer para você. O chamado está lá. Não precisa nem ser de muito perto. De longe. Quem segue Jesus de longe, senta à mesa dos escarnecedores. Porque Pedro seguia de longe e estava sentado ao redor da fogueira, conversando fiado. Porque lá falaram assim, você fala como ele. E quando a Bíblia fala, você fala como ele, é porque alguém ouviu Pedro falando. E se alguém ouviu Pedro falando, é porque Pedro estava conversando fiado. Não faço parte desse povo não. Só não ando com ele não. Não foi um deles não. Negou Jesus por 3 vezes. Esse era o Simão Pedro, o chamado. Porque escolhido não nega. Eu vou falar de novo, porque acho que não deve ter nenhum escolhido aqui. Escolhido não nega. Aí onde estava o chamado? Quando Jesus estava carregando a cruz. Porque quando Jesus entra debaixo daquele madeiro e começa uma das passagens mais difíceis, chamado Via Dolorosa. Jesus carregando a cruz, banhada em sangue, fazendo uma força absurda. Mas existem perguntas nesse texto que não querem se calar. E uma delas é: sendo Jesus onipotente, Jesus podia revigorar suas próprias forças, carregar aquela cruz sozinho, sem depender de ninguém, sim ou não? Mas ele não fez isso. Tendo anjo às suas ordens, ele podia invocar uma ação de anjos, mas ele não faz isso. Onde um anjo só era suficiente para carregar a cruz para ele. Mas ele não chama os anjos. Por quê? Porque a cruz não era para os anjos. A cruz era para Jesus e para os homens. O que eu estou dizendo para você, querido? O que eu estou te dizendo é que Deus, através de Jesus, nos livrou da morte, mas não da cruz. Ele nos livrou da morte, mas a cruz você tem que carregar. A Bíblia fala: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pega, e depois, porque ele te livrou da morte, mas a cruz você tem que carregar. Ele está dizendo, não é fácil, é complicado, é difícil, mas pode carregar que vai valer a pena, vai valer a pena. Só os escolhidos, diga aleluia. Chamado não quer ajudar a carregar a cruz. Diga aleluia. Diga assim, chamado, na hora de carregar a cruz, está bem longe. Sabe, agora deixa eu falar para os pastores aqui. Sabe aqueles obreiros que na hora de carregar a cruz você procura e não acha de jeito nenhum? É o chamado. O chamado, você fala, cadê o fulano? Mas eu chamei. Cadê o Beltrano? Não era para estar aqui. Eu chamei. Chamaram ele? Chamamos. Ele foi chamado? Foi. Por que não está? Coisa de chamado. Escolhe alguém ali. Aí quando fala do escolhido, a história é outra. Por quê? Porque na beira da via dolorosa, o chamado estava longe. Aí quem vem vindo do trabalho, porque escolhido é trabalhador. Escolhido trabalha. Escolhido não é vagabundo, não limpa banco. Ele vem para somar, para contribuir. Isso é escolhido. Ninguém é escolhido para ser. Você é reconhecido quando você já é. Aí vem o escolhido da lida, do trabalho, do campo. O outro Simão, o Cirineu, veio ele voltando da lida, quem sabe, orando a Deus e falando, Deus, muda a minha vida, muda a minha história, olha a situação, eu aqui nessa labuta, vida dura, vida difícil. E aí ele se depara com um cortejo terrível, onde Jesus é a atração do dia, banhado em sangue, carregando uma pesada cruz. E ele para assistir. E os romanos olham para ele. E no meio daquela multidão, ele é escolhido para ajudar Jesus a carregar a cruz. Ele foi chamado? Ele foi? Cadê o chamado? Estava vendo de longe. O chamado estava bem de longe. Não, esse negócio de carregar a cruz não é comigo. Esse negócio de carregar a cruz, não.
Deus não me chamou para isso. Chamou mesmo não. Deus chamou os escolhidos para isso. Tem escolhido aqui no Labareda? Diga aleluia. Escolhem Simão, Cirineu, e põe ele debaixo da cruz, para ajudar Jesus a carregar a cruz. E o interessante, você não sabe o que? Pergunte para mim o que. Não, você não fala, vou falar mais forte, digo o que. É que a gente a vida toda pregou que Jesus morreu fora dos muros de Jerusalém para alcançar os gentios. Só que eu descobri que isso aí, pataquada, não tem nada disso. Tem não. Jesus morreu dentro dos muros de Jerusalém. O sepulcro é dentro. O Monte da Caveira, onde ele foi crucificado, dentro. A única coisa que passa fora é a via dolorosa. Porque eles não queriam sangue maldito caído na terra dos judeus. E a morte de cruz era a morte maldita. E eles tinham Jesus como um homem maldito. Falou assim, não, vai passar por fora. E ele passa por fora. E quando ele passa lá fora, quem ele encontra? Simão Cirineu, o negro, o escolhido. Aí ele entra na história e vai parar debaixo da cruz. Ele não sabia que aquela cruz era a cruz da redenção, mas nós sabemos. É a falta de glória para dar a impressão que você também não sabe, mas vai descobrir hoje. Aquela cruz era a cruz da redenção, diga aleluia. Aí ele entra debaixo da cruz, que era pesada, porque a Bíblia diz que era pesada a cruz, sim ou não? Fala para o irmão, pesada. Não, só quem é escolhido sabe o peso da cruz, fala pesada. Quem falou que fazer a obra de Deus é fácil? Quem falou que fazer um evento como esse é fácil? É cruz e é pesado. E ele está lá, de repente ele entra debaixo da cruz e para pensar e fala assim, rapaz, que prova que eu vim arrumar. Por que eu não fui embora? Por que eu não fui direto para cá? Que eu fui parar aqui para ver? Olha a prova que eu vim arrumar. Só que ele não sabia, do lado dele estava o mestre do disfarce. O que era isso? Aquilo ali era uma bênção disfarçada de prova. Ele não estava entendendo, mas por causa daquilo Deus ia mudar a sua história, a história da sua esposa, a história dos seus 2 filhos, a história da sua casa e a história da sua família. Você não está entendendo o que você veio fazer aqui? Pode ficar tranquilo, é por causa disso que Deus vai mudar a tua história, vai mudar a tua casa e a tua família. Se acredita nisso, bota a mão em cima e dá um brado de glória. Diga aleluia. Olha para o irmão e fala assim, você pode não estar entendendo. O que você veio fazer aqui? Nesse domingo de manhã, debaixo de chuva. Para alguns, é prova. Fala para ele, o mestre do disfarce está aqui hoje. Isso aqui é uma bênção disfarçada de prova, mas é bênção. Quem pode ver a bênção, diga aleluia. Aí o que acontece? Ele entra debaixo da cruz, pesada, banhada em sangue, pelo sangue de Jesus. E onde se alcança o judeu? Exatamente, Cirineu entra na história. Porque quando ele entra debaixo da cruz, a madeira também fere o ombro dele e sangra. E o sangue dele encontra com o sangue de Jesus na cruz. E é a primeira aliança que Jesus faz com alguém fora dos muros de Jerusalém. Ali se alcançou os gentios, porque o próprio Paulo narra nas suas cartas, dizendo assim, saúdo-vos a Rufo, a sua mãe e minha, porque ele tinha a esposa. Olha como é que Deus alcança a família. Ele entrou debaixo de uma cruz, não foi chamado, mas foi escolhido. Porque chamado, irmão, não te ajuda a carregar a cruz. Os escolhidos ajuda. A pastorada aí, esquece o chamado, procura os escolhidos. Escolhido te ajuda a carregar a cruz. Escolhido não te deixa com o peso sozinho. Escolhido não te deixa com a carga sozinha na mão. Os escolhidos estão aqui hoje. Tem gente que não recebe. Fazer o quê? Os escolhidos estão aqui hoje. Diga aleluia. Tá ligado? Fala para o irmão, características de escolhido. Não é aparecer, é estar por baixo. Porque Cirineu não foi para cima da cruz, ele foi para baixo da cruz. E tudo que está embaixo é base, é sustentação, é suporte. Querido, você pode ver aí os maiores prédios dessa cidade,
espelhados, coloridos, lindos. Todo mundo, que prédio bonito, mas o que sustenta ele está escondido. Por debaixo ninguém vê, mas é ele que mantém tudo de pé. É isso que eu estou dizendo para você. Escolhido não quer aparecer, mas ele sabe que ser base é fundamental para manter tudo do jeito que Deus quer. Diga aleluia. Escute o que eu vou dizer para você. Olhe para o irmão e diga assim: presta atenção. Se você é escolhido, entra debaixo desse manto. Tá ligado? Tá ligado? Ele entra debaixo da cruz e quando sangra, os dois sangues se encontram. E ali se forma a primeira aliança de sangue entre Jesus e alguém fora dos muros de Jerusalém, aonde Paulo adota os seus filhos, Alexandre e Rufo. Paulo tinha a mãe de Rufo, ou seja, a esposa de Simão Cirineu, como a sua própria mãe. Olha quem era Paulo, irmão. Um homem estudado, instruído, esclarecido, formado. Um homem que foi criado para ser contra o evangelho. Deus transforma ele, muda a história e ele passa de chamado a escolhido. E aí ele, por causa da atitude de um escolhido, Deus alcançou toda a sua família, a sua esposa e os seus filhos. Fala para o irmão: por tua causa, Deus pode alcançar toda a sua família. Se acredita nisso, diga aleluia. Naquele momento, quem estava lá carregando a cruz? O Simão Pedro ou o Simão Cirineu? O Cirineu, porque um era chamado, o outro, o chamado estava e o escolhido debaixo da cruz, ajudando a carregar, ajudando a sustentar aquilo que era para mim e para você. Jesus permite que um homem, porque aquilo foi permissão, Jesus permite que um outro homem o ajude a carregar a cruz, porque a cruz era para Deus e para o homem. É por isso que Jesus veio como homem. Ele tinha que carregar a cruz como homem. É por isso que ele não se manifestou como Deus e mandou o anjo ajudar, ou refez as suas forças para carregar, porque aquela cruz não era para Deus, aquela cruz era para um homem. Ele tinha que vir como homem, porque a cruz era para Deus e para os homens. Fala para o irmão: é para mim e para você. Fala para ele: é para mim e para você essa cruz. Naquele momento, o Cirineu, o Simão Cirineu, não sabia que ele estava do lado do mestre do disfarce. Fala para o irmão assim: o mestre do disfarce está aqui hoje, nesta manhã. Fala: essa chuva é uma bênção disfarçada de prova. Está entendendo? Muita gente deixou de vir aqui por causa dessa chuva. Ei, muita gente deixou de vir. Ah, não vou não, olha que prova. Era uma bênção disfarçada de prova. Quem enfrenta a prova, descobre a bênção que está por detrás dela. Fala para o irmão: enfrentar a prova é descobrir a bênção que está por trás dela. Pode olhar na Bíblia, todo aquele que enfrentou uma grande prova, encontrou a bênção do outro lado. Sim ou não? Está entendendo? Diga amém. Escute o que eu vou dizer para você. Quando Jesus, na Bíblia, ele entra no barco com os discípulos e fala para eles assim: passemos para o outro lado do lago. E partiram. A Bíblia fala que Jesus entra no barco com os discípulos e lança um desafio, lança uma palavra dizendo: passemos para o outro. Por outro lado. Porque sempre existe um outro lado para você chegar.
E quando Jesus entra, a primeira coisa que ele faz, ele quer te mudar de lado. E se Deus está te mudando de lado, supostamente, fala assim, ó, esse não é o lugar exato. Esse não é o lugar que eu tenho para você. Eu vou te levar para o outro. O barquinho estava lá encostado no barranco. Jesus entrou e falou assim, passemos para o outro lado. E partiram. Mas por que do outro lado? Porque do outro lado tem cântico de vitória. Fala para me ouvir. Foi do outro lado que Miriam cantou, irmão. Só o Senhor é Deus e não há outro. Pegou o pandeirinho com 90 anos, balançou, sacudiu, bateu e falou assim, só o Senhor é Deus. Tem gente que está com 18 e não quer mexer a mão. Miriam com 90 estava lá pulando, saltando e tocando pandeiro. Diga aleluia. Venha para o lado aí, vê se tem alguma Miriam do teu lado aqui que está na disposição. Cadê? Dá para tocar um pandeiro? Levanta, deixa eu ver se a mão mexe pelo menos. Deixa eu ver se a mão, toca pandeiro. Vá você nessa manhã. Deus vai revigorar as tuas forças. Deus vai revestir você de toda a armadura de Deus e vai colocar uma espada desembanhada na tua mão para você saquear do inferno as almas que estão descendo à sepultura sem conhecer a Deus. Só os escolhidos. Levante a mão e diga aleluia. Se você crê, tá ligado? Se você crê, calma, tá ligado? Quem ficar mais ligado vai ganhar um DVD. Não, calma, eu não falei ainda. Deixa de ser interesseiro. Fica interessado, eu já percebi. Você tem que ficar atento e ligado. Ó, a irmã está ficando até em pé, Jesus. Eu não falei para ficar em pé, eu falei só para bater uma palma. Mas o interesse é assim. Quando você está interessado, irmão, você move céus e terra. Você quer o seu milagre. E eu profetizo a sua vida em nome de Jesus. Está ligado? Recebe aí. Ei, escute. Ontem eu tive o prazer de conversar com a pastora Madalena. Diga Madalena. Leve na sua igreja, uma bênção. Ano passado, nós tivemos aqui. Quem teve aqui o ano passado? E Deus falou com um irmão desse lado assim, ele ficou de pé assim. Quem lembra disso? Que Deus deu uma palavra para ele, lembra? E ela estava dando testemunho para mim hoje, que Deus cumpriu toda palavra na vida daquele irmão de uma forma tremenda. Eu não vou nem te contar, porque o tempo não me ajuda. E pelo jeito não vai me ajudar mais. Então, eu fico com medo quando eu vejo um papelzinho. Eu falei assim, quando eu vejo o papelzinho, e o tempo. Irmão, um dia meu sobrenome vai ser Erickson. Aí eu vou ter. Porque Deus usa algum, mas tem outros que Deus só Jesus. Eu só fico em prova. Quando eu não prego antes, vem um melhor depois. Aí eu fico lascado de todo jeito. Então, labareda não tem jeito, irmão. Você se lasca de um jeito ou de outro. Então, ontem eu peguei a Bíblia Santana, antes e depois. Olha isso. Antes ele, depois ele. Eu falei, estou cercado. Eu falei, mas amanhã eu vou à forra. Eu chego aqui, Erickson. Eu falei, sangue de Jesus. Quanto eu mais oro, não estou entendendo. A hora que eu olhei, eu falei, Jesus, olha a prova. Aí ele falou comigo assim, é uma bênção disfarçada de prova. Acredita, levante a mão e bate palma para Jesus. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Fala para o irmão assim, ainda hoje o meu Deus vai mudar a tua vida. Querido, uma coisa você precisa entender: Deus nunca vai te pedir nada que Ele não tenha feito antes. Diga assim, Deus nunca vai me pedir nada que Ele não tenha feito antes. Agora eu posso te falar uma coisa que vai fazer os teólogos remexer na cadeira? Não, vou falar de novo. Posso falar tudo, pastor Leval? Reverendo falou, estava lá. Eu vou falar um negócio que vai fazer os teólogos
remexer na cadeira assim, sangue de Jesus, o que esse homem está falando? Para com esse negócio de eu sou a noiva. Eu sabia. Eu vou falar de novo, pastor Ângelo, porque eu acho que eles não entenderam. Para com esse negócio de eu sou a noiva. Só faltou você me perguntar por quê. Ah, vou te vender mais caro. Para com essa história de eu sou a noiva. Agora eu gostei. Você já foi em casamento? Quem já foi em casamento? A noiva só se veste de noiva no dia do encontro com o noivo. Sim ou não? Tem gente que quer ficar 10 anos vestido de noiva. 30 anos, noiva. O vestido deve estar todo rasgado, esmulambado, noiva. Ei, enquanto não chegar o dia, tu é guerreiro. Agora não é hora de vestir de noiva. Agora é hora de vestir a armadura de Deus, desembanhar a espada e ganhar essa cidade para Jesus. Deixa para ser noiva no dia do encontro. Fala para o irmão, para com esse negócio de ser noiva antes da hora. Casamento, irmão, ninguém veste vestido de noiva um mês antes. Não, só no dia. Cadê as noivas? É ou não? Só no dia que veste de noiva, irmão. No dia do casamento, veste de noiva para encontrar o... Calma, deixa eu falar. Estamos em guerra! Tá vendo? DVD funciona. Fica de pé no seu lugar. Olha para o irmão e fala para ele assim: você pode não estar entendendo nada, mas é normal, porque é tudo disfarçado. O mestre do disfarce camuflou para que você pudesse entender que nós não vemos como o homem vê. Não, nós vemos. Quem não vê é Deus. Tá vendo? Você não está ligado. Aí, tá vendo? Parecendo pipoca na panela. A Bíblia fala que Deus não vê como o homem vê. Por quê? Porque nós vemos o aparente. Está lá o profeta dentro da casa de Davi. E você, Samuel, Deus não vê como o homem vê. O homem vê o que está diante dos olhos. Vê o? Porque todo coração de homem e de mulher de Deus vem disfarçado de homem. A gente olha e fala assim, mas ele? Mas Deus conhece o coração. Fala assim, é, ele. Fala, mas ela? Aí Deus vê o coração. Fala, é, ela. Por quê? Ali é um coração abençoado, disfarçado de homem. É uma pessoa que não tem limite, disfarçada de limitada. Porque as pessoas olham para você e só vê limite, só vê impossibilidades. Mas Deus olha para você e vê possibilidades. Deus não vê limite, porque Ele sabe que com Ele você pode todas as coisas. Você vai muito mais além. Então levanta as suas duas mãos, você que faz parte da geração de Simão Sirineu, aquele que ajuda a carregar a cruz. E nós vamos começar a orar aqui, a falar com Deus. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós oramos aqui nessa manhã, Senhor, porque nós entendemos, ó Pai, pelo poder que há no Teu nome, pelo poder que há na Tua palavra. Espírito Santo de Deus, sopra neste lugar. Começa, Senhor, a agir de maneira especial na vida dessa mulher. Começa a entrar com providência na vida desse Simão que está aqui hoje. Ah, Senhor, existem pessoas que acham que vieram aqui só para cumprir uma agenda, um compromisso, ou porque pagaram uma taxa de inscrição. Mas o Senhor vai surpreendê-los nessa manhã, Senhor, porque Tu és Deus de surpresa. Tu és o mestre do disfarce. Mostra, ah, Senhor, esclarece, abre os olhos, determina, mostra, derrama da Tua graça, no Teu milagre, no meio do Teu povo. Sharamananda Kombia Subiabahanagai. E chama Deus aqui para baixo. Ele está passando aqui nessa manhã. Ele está passando aí na sua vida. Ei, acredite nisso.